2023, na verdade, a gente falou a respeito da polêmica envolvendo Larissa Manoela e os pais, de toda aquela história do milho, daquela entrevista super polêmica que ela deu no Fantástico, e agora um novo capítulo, um ano depois. Ano passado a gente quase não teve atualização sobre Larissa Manoela, um ano depois a gente tem uma novidade sobre esse caso. O que acontece? A cantora, apresentadora e atriz, ela tá processando uma gravadora por um contrato vitalício que foi assinado pelos pais dela e que só pode ser rompido se ela morrer. Olha só o absurdo. Mais um obstáculo aí nessa busca pela liberdade profissional que a Larissa Manoela tá buscando ao longo desses últimos anos, tá? O que acontece é que ela tá querendo voltar ao mercado musical, mas está se vendo impedida por um contrato vitalício que foi assinado pelos pais dela com a gravadora Deck Disc. Esse contrato ele foi assinado quando a Larissa ela tinha apenas 11 anos e só pode ser rompido caso ela morra ou se ela pagar uma multa altíssima. Aí, antes da gente continuar, eu acho que isso deve ser muito fácil de reverter judicialmente. Porque se a Anitta conseguiu reverter um contrato dela que foi, né, que era extremamente leonino, você não pode prender uma pessoa num contrato, não, só se ela morrer. Não, gente, desculpa, mas não existe cláusula no mundo que impeça alguém de ficar amarrado num contrato. Não, se morrer tá livre. Não, se não morrer, não. Não, mesmo que morra, não, desculpa, mas aí também não dá. Tem umas empresas, às vezes, que não tem vergonha na cara e botam... E isso a gente tá falando de gravadora, mas qualquer empresa, operadora de internet, operadora de telefone, né, empresa de luz, de gás, colocam umas cláusulas absurdas em contrato, a gente assina de besta, mas 90% do que tá ali é só balela, né? Até aquela famosa plaquinha do shopping de não nos responsabilizamos pelos itens deixados dentro do carro, não vale de porra nenhuma. O que acontece? O que a Larissa alega sobre esse contrato com a Deck Disc? Ela tá falando que não tinha ciência sobre o conteúdo desse contrato na época em que ele foi assinado. E isso foi feito sem o consentimento dela, e ela acabou se surpreendendo ali quando descobriu que esse acordo garante à gravadora os direitos sobre as músicas dela de forma vitalícia, impedindo que ela retome essa carreira musical de forma independente. Hoje ela não pode gravar músicas por outra gravadora sem permissão da Deck Disc. Tá rolando então um processo judicial, ela ingressou com esse processo em agosto do ano passado e ela pediu uma liminar em caráter de urgência, porém um juiz negou o pedido, dizendo que o caso é delicado. O objetivo da Larissa era justamente ter acesso às próprias plataformas digitais e rescindir esse contrato com a Deck Disc. A Larissa e os advogados dela entraram com esse processo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde ela mora, e eles pedem que esse contrato seja considerado abusivo, uma vez que ele foi assinado enquanto a Larissa ainda era menor de idade. Ela também está questionando a falta de transparência financeira do acordo, pois ela nunca teve acesso ao dinheiro que foi gerado pelas músicas, o direito autoral, no caso, onde ela acumula mais de 200 mil ouvintes mensais. E aí a gente fala de transparência financeira por parte da gravadora, transparência financeira por parte dos pais da Larissa, a qual ela vem cobrando ao longo desses anos. E aí vem aquela dúvida também. Lembra que os últimos contratos publicitários dela tinham sido assinados através de uma empresa a qual ela tinha 1% de sociedade, que depois ela falou que não ia cumprir, cumpriu alguns ali e transferiu as publicidades para uma empresa que ela é a única sócia? Será que esse contrato pode não ter acontecido assim? Provavelmente, né? Porque quem assinou, acho que foram os pais, ela tinha 11 anos. É isso, ela tinha 11 anos, né? Os pais é quem faziam. Eu acho que, acima de tudo, Daniel, eu acho que talvez tudo que você falou, eu concordo, né? Existem muitas empresas e também muitos empresários, né? De artista que não pensam no futuro. Eu acho que esse contrato vitalício demonstra muito o quanto os pais da Larissa Manoela não acreditavam no futuro da Larissa Manoela
como uma cantora. Eu acho que tá mais do que claro isso, porque se eles parassem para pensar por um minuto, né? Olha, quando a minha filha tiver 20 anos, 25 anos, talvez ela queira mudar de gravadora, talvez ela queira ir para uma gravadora internacional, fazer sucesso no exterior. Talvez, se eles parassem para pensar nisso, eles iriam recusar essa proposta estapafúrdia de ter um contrato vitalício, que ela só é liberada quando falecer ou se pagasse uma multa gigantesca. Eu acho que essa multa gigantesca tem que ser paga pela dona Silvana Tasques e pelo pai da Larissa Manoela, que não me vê aqui o nome na cabeça, porque também, né, já sabemos muito bem como que é. A gente viu, inclusive, a carreira da Cris Flores indo pro buraco por conta dos pais da Larissa Manoela, porque fizeram aquela palhaçada no Fofocalizando de levarem ela para entrevistar a mãe da Larissa, a Silvana chorando, dizendo que estava vivendo um luto, né, luto em vida, eu perdi a minha filha e tudo mais, naquele chororô, e depois vieram aqueles áudios ali, né, dela falando que ela era, qual foi a palavra que ela usou? Mercenária mesmo, sou mercenária mesmo. Então, assim, eu acredito que... pra assinar um contrato vitalício que nem foi no próprio nome, né? Por que não colocou no nome dela? A menina tinha 11 anos de idade, cara, e eles fizeram assim... vou lascar minha filha, ela que se... Cara, eu tenho uma filha, eu jamais faria um negócio desse com a minha filha, de tomar uma decisão tão importante de vamos colocar ela presa, a carreira musical dela presa para sempre na mão de uma empresa. Se fosse algo de 10 anos, é muito tempo, mas até já você dá pra entender. Assim, exatamente. 10 anos, né, vai evoluir ali, dá pra negociar. Agora, para sempre, absurdo, gente, cara. nada é pra sempre. Nada é pra sempre. É muito absurdo. A casa onde a gente mora um dia vai virar escombro. Vocês já pararam pra pensar isso? Que é louco, é uma teoria louca, mas nada é pra sempre. Nada. As memórias que a gente tem, às vezes, um dia não vão virar nada também. Então assim, e aí? Colocar a menina amarrada nisso pelo quê? E cadê? Eu acho que assim, o básico seria o pagamento dos direitos autorais. Afinal, é a voz dela. Ela tem direito a isso. Com certeza ela tem direito a isso. Então todas as músicas que a gente ouviu na voz da Larissa Manoela estão aí, né? A empresa tá ganhando. Eu vejo que estão cobrando nas redes sociais a gravadora, né? A Deck Disc, que até o momento não se pronunciou de forma oficial. E fica aí mais um escândalo tomando conta da vida de Larissa Manoela. Olha, eu entendo que tem muita gente que fala que os pais dela tentaram fazer o melhor pra ela naquele momento, tentam defender, mas eu acho que acima de tudo você ser pai, você ser mãe, é você ter responsabilidade com o seu filho, com a sua filha. E tudo bem, seu filho virou um astro, seu filho virou uma estrela, é você priorizar o futuro dessa criança. É você saber que o que você tá ajudando a construir ali pode estar bancando a sua vida agora, mas não é seu. Você está usando isso em benefício próprio, mas não é seu. É para o futuro daquela pessoinha que você gerou e que esperamos que você ame. Que é o que a gente acredita, que a maioria, né, o bem comum acredita ali. A minha opinião pessoal, Daniel, pessoa física, eu achei os dois extremamente mercenários, sim. Aquela entrevista não colou nada. Adoro a Cris Flores. Vou defender a Cris Flores até o último momento. Acho ela uma excelente jornalista. Acho que ela foi injustiçada porque ela só estava cumprindo a obrigação dela. A produção mandou, o diretor mandou, ela era contratada, teve que cumprir ordem e acabou virando aquele papelão que a gente viu ali, né? Então, infelizmente, não acho que a carreira dela custou aquele papelão, não. Foi só pra tentar limpar a imagem da dona Silvana, que saiu mais queimada do que a viúva do Chaves, né? Que também fez um monte de coisa, deu uma entrevista e acabou piorando a situação naquela época. Larissa, espero que você se livre disso, viu? Começa o ano já se benzendo. E é um inferno, né, cara? Porque parece que não acaba, né? Não acaba. Precisa se benzer, porque tá difícil essa situação acabar, né? Tá difícil. E alguém comentou no Twitter, vou pedir desculpa porque eu não lembro o nome de quem comentou, que dizia assim: antes fossem estranhos cuidando da carreira dela. Antes fossem estranhos. Antes fossem estranhos, porque aí pelo menos você ia até o porto seguro dos seus pais do seu lado contra esse estranho.
mas ela simplesmente teve a carreira dela virada do avesso dessa forma pelos próprios pais, né? Toda essa dor de cabeça pelos próprios pais. Antes fosse um estranho que tivesse feito isso, mas tá aí, né? Claro, como a gente sempre fala, a gente continua analisando esse caso aqui com todas as informações detalhadas, mas pode finalizar, Daniel. É curioso porque, assim, a gente sempre vem com aquele discurso de posso contar no dedo as pessoas que eu posso confiar, mas a gente nunca coloca na conta os nossos pais. Você já parou pra prestar atenção nisso? Porque já tá tão implícito que a gente... É um senso comum, né? É um senso comum que a gente pode confiar, né? Ou nos dois, ou em um, ou em outro, né? Porque aí depende da pessoa, você não pode confiar. Depende muito, né? Que a gente nem coloca nessa conta. E aí, nesse caso, a gente vê esse imbróglio horrível que a Larissa Manoela acabou sendo enfiada em um contrato vitalício. Me poupe também. Eu acho que os dois ali deviam ter vergonha na cara de terem assinado isso. Ah, não, mas nossa, é o que tem. Não, desculpa, a gente não vai se sujeitar a isso nesse momento, por mais que estivessem prometendo rios de dinheiro ali. Um contrato vitalício não é desse jeito. Espero que ela consiga ainda uma indenização e ainda processe os dois por terem assinado isso no nome dela. E outra coisa, Daniel, não é questão de falta de dinheiro na época, né? Ela já tinha 11 anos, ela já tinha trabalhos, né? Já. Não era tipo assim, desconhecida, meu Deus e tal. Estávamos muito precisando de dinheiro na época. Não. Pô, é falta de noção total. A gente vai continuar cobrindo esse caso e trazendo sobre esse novo processo envolvendo Larissa Manoela agora contra essa gravadora por conta desse contrato aí leonino assinado pelos pais dela. Mas vamos falar de coisa boa?